Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, vocês que acompanham o canal Tesouro no Céu. Sejam muito bem-vindos para mais esse momento de partilha da Palavra de Deus, da doutrina da Igreja. Meu nome é Fábio Fernando Cristo, sou professor e administro esse canal aqui também. Hoje vamos tratar de um assunto que é sobre o juízo individual e o juízo final. Afinal de contas, existe uma diferença entre o juízo individual e o juízo final? Pelo que nos fala a Santa Igreja, sim. Eu já vi muitas pessoas dentro da igreja comentarem assim, falarem, logo após que nós morrermos, vai ter então aquele julgamento com todo mundo. Não, irmãos, é diferente, né? Quando nós morrermos, nós passaremos por um juízo chamado primeiramente de juízo individual. E é justamente essa diferença entre o juízo individual e o juízo final que eu quero tratar hoje nesse vídeo com vocês. Primeiramente, meus irmãos, claro, a nossa base de reflexão é o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, a Bíblia, né? Então nós sempre estaremos com ele aqui, ok? Para que a gente possa tirar e sanar essas nossas dúvidas de fé. Então, assim, gente, a primeira coisa que o Catecismo ali nos diz, falando sobre a questão do juízo individual, é justamente isso, que quando, no parágrafo 1021, ele diz assim que a morte põe fim à vida do homem, como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina. Ou seja, a morte põe fim àquele acolhimento que a gente pode ter da graça de Deus ou da recusa da graça de Deus. Isso é um ponto muito importante, porque após isso nós seremos julgados ou para uma vida eterna junto com Deus ou para uma vida eterna longe de Deus, céu e inferno, né? O purgatório é para aqueles que estarão a caminho do céu. E essa recompensa, meus irmãos, ela é uma recompensa imediata, e nós temos isso na própria Palavra de Deus. Por exemplo, na Palavra de Deus no livro dos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, para você que está querendo estudar, memorizar, Hebreus 9, 27, diz assim, que como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Olha, os homens morram uma só vez e logo em seguida o juízo. Qual juízo é esse? É o juízo individual. Nós também podemos perceber em outra citação que está no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 22 e 23, que existe a parábola do rico e de Lázaro, que havia um homem rico que morreu e foi condenado aos tormentos do inferno, e um homem pobre que morreu, Lázaro, e foi levado ao seio de Abraão, nos diz a palavra de Deus. Mas se percebe que essa recompensa ou a condenação de cada um deles se dá assim de imediato, logo após a morte deles. E também nós temos o exemplo do ladrão na cruz. Quando Jesus está crucificado, que também nos relata o Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, temos Jesus e Dimas uma hora defende Jesus diante daquele outro ladrão que acusava Jesus, e Dimas diz assim, nós merecemos isso, mas esse homem nada fez. E Dimas, olhando para Jesus, olhando para Cristo crucificado, para a paixão de Jesus, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vai dizer, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dimas teve um arrependimento verdadeiro, né? Foi o santo da igreja que não precisou de canonização. Foi Jesus mesmo que disse, nós não temos que duvidar do Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Rei. E contemplando toda a paixão de Jesus, Ele foi salvo. Ele foi salvo, Ele abraçou a salvação no último momento da sua vida. Meus irmãos, então nós temos aqui o que? Justamente essa questão. Ou seja, existe um juízo individual que eu passo logo após a minha morte. É como diz São João da Cruz, e que repete, e que diz aqui no Catecismo da Igreja também, que no entardecer de nossa vida seremos julgados sobre o amor. Está lá no Catecismo no número 1022. Então, juízo individual. Mas e o juízo final? Como será o juízo final? Meus irmãos, então, o juízo final,
nos diz o catecismo, o juízo final, ele será no final dos tempos. Será após a ressurreição da carne. Ok? Nós professamos isso na nossa fé. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. E quem vai ressuscitar da carne? Todas as pessoas. Todas as pessoas. Aonde que diz isso na palavra de Deus? Bem, diz lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15. Então, se alguém de vocês quiser conferir junto comigo, irmãos, nós temos lá Atos 24, 15, onde Lucas escreve assim: tenho esperança em Deus, como também eles esperam, de que há de haver a ressurreição dos justos e dos pecadores. Então todos ressuscitarão para o juízo final. Aqueles que tiverem sido salvos, meus irmãos, já estão salvos. Aqueles que tiverem sido salvos pelo juízo particular serão salvos pelo juízo final. Não haverá condenação, Deus não vai mudar de ideia. E aqueles que tiverem sido condenados no juízo individual serão condenados no juízo final, porque eles já foram julgados. Mas então por que fazer esse juízo final? Meus irmãos, nós professamos na nossa fé dizendo assim que também Jesus há de vir julgar os vivos e os mortos. Então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão em Cristo. Aqueles que não morreram em Cristo ressuscitarão para um julgamento. Mas aqui terá também o julgamento dos vivos. Porque quando Jesus voltar na parousia, terá pessoas vivas, não terá todo mundo passado pela morte. Então aí que nós professamos na nossa fé, há de vir julgar os vivos e os mortos. E lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, que nos fala da parábola do juízo final, aqui nós temos algo bem interessante no começo da parábola, que nos atesta isso, que diz assim, Mateus 25, 31 e 32, diz assim a palavra de Deus: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso, quando ele voltar na sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele os separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então aqui nós temos o juízo geral, o juízo final. Então é essa a diferença, ok? Então todos nós, quem morrer antes da vinda do Senhor, passará pelo juízo individual. Quem não morrer antes da vinda do Senhor, passará pelo juízo final. Meus irmãos, o que o julgamento, esse julgamento que nós teremos pelos nossos atos, o que ele nos inspira? Ele tem que nos inspirar o santo temor a Deus. É o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Então, o juízo final e o juízo individual, ele serve para nós para que a gente repense a nossa vida. Que um dia nós teremos que prestar contas diante de Deus por tudo aquilo que tivermos feito. Por todo o tempo que nós tivermos gasto ou não. Pelo tratamento ao próximo, é como diz lá no começo da passagem que fala sobre a passagem que fala do catecismo aqui sobre o juízo particular, no parágrafo 1021, que a morte ela põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina. Como diz o livro A Paixão de Cristo, depois do túmulo não há arrependimento. Então nós temos o tempo para nos converter, meus irmãos, qual é? É agora. Não existe um depois. E você, meu irmão, não demore para se converter ao Senhor. Volte sua vida para Deus, volte a sua vida para o Senhor. Deus quer que você se salve. Deus te ama. A condenação não é uma questão de é Deus que vai me mandar para o inferno. Não, eu vou para o inferno se eu for para o inferno, vai ser por minha culpa. Se eu for para o céu, vai ser por minha decisão, mas principalmente pela graça de Deus. Deus vai me ajudar a isso, mas eu tenho que realmente querer. Deus age primeiro, ok? Então, meus irmãos, espero que esse vídeo tenha colaborado para você
ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito das coisas espirituais, se inscreva nesse nosso canal, se chama Canal Tesouro no Céu. Ele tem um objetivo bem claro. Qual é o objetivo desse canal? É ajudar você, meu irmão, a ir para o céu. Okay? É esse o objetivo. Né? A palavra de Deus diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então que nós possamos caminhar juntos rumo ao céu, rumo à vida eterna. Se inscreva no canal, deixe o teu gostei aqui, nos acompanhe. Que Deus abençoe você, meu irmão. Foi um imenso prazer você ter assistido junto esse vídeo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.